Oi, pessoal. Boa noite. Todo mundo que está entrando. Eu tô aqui no Instagram do Colégio Aprimorar. Hoje eu e o Alberto estaremos aqui num bate-papo. Vamos entrando. Oi, Alberto. Boa noite. Tudo bem? Eu tô ótimo. E você, Fê? Eu tô bem também. Antes da gente começar o nosso papo, eu queria agradecer todo mundo que está assistindo a gente aqui, toda a família Aprimorar. Nós fomos convidados, Alberto, e estamos muito honrados por fechar a Semana dos Avós, não é mesmo? Olha que Demais, Fê. alegria! Muito legal, muito legal. Uma honra para nós estarmos aqui. Queremos agradecer toda a direção do colégio, né, Fernanda? As Sim, coordenadoras, o pessoal da equipe de trabalho, todos os colaboradores, todo mundo que faz parte da composição da comunidade escolar, né, Fernanda? claro. Tem muita gente envolvida nessa família, né, do Aprimorar, desde do colégio em si, quanto do entorno, os próprios familiares, né? Então queremos aqui saudar a todos vocês essa noite com muita gratidão, com muito carinho, né? Eu estava pensando, Fernanda, que falar dessa questão dos avós, você sabia que eu fiz uma viagem no túnel do tempo, pensando um Nossa, pouquinho? e Poxa, eu? nossa, me emocionei muito aqui, muito, 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 esses dias todos, assim, desde que a gente ficou sabendo que nós estaríamos juntos aqui, né? Um privilégio para nós, né? Da OPE Educação. Com Trazemos certeza. aqui também para todos vocês, todas vocês, o abraço de todo mundo lá da OPE, do Léo Fraimo, da Silvana, que está nos acompanhando também, do Tadeu, enfim, de todo o time do pedagógico lá que nos apoiam, né, para que a gente consiga levar essa mensagem adiante nesse projeto lindo. Então, eu acho Sim, que OPE tem tudo a ver com avô e com avó. Você não acha, não, tudo Fernanda? a ver, tudo a ver. E eu não sei, lembra, eu te mostrei, acho que você viu também, a quantidade de coisas legais que eles fizeram essa semana. Teve Isso. receita dos avós, teve serenata, Alberto. Você lembra a serenata? Que Eu linda! vi, que gostoso, muito legal, né? Tem tudo a ver com esse clima dos avós, assim, tudo, né? Muito gostoso. Sim, e vários alunos estão aqui com a gente assistindo, eles foram convidados também para participar. A Fernanda me falou, a diretora do colégio também chama Fernanda, e ela me falou que os alunos seriam convidados. O Fran, que era o assessor da escola, também está aqui com a Francisco, que gente. legal. Também, Francisco, boa noite a todos vocês que estão chegando agora, né? Todas as pessoas que estão conosco nesta sexta-feira aqui, finalizando Sim. o lindo dos vovôs e das vovós aí do Colégio Aprimorar. E o nosso material, né, Alberto? Ele trabalha projeto de vida. Tem um Muito. pouco a ver com esse assunto, será? Tem tudo a ver, Fernanda. Excelente, né? Eu acho que a gente podia começar lembrando o que a gente aprendeu com os nossos avós. O que que você acha? Ah, eu super topo. Vamos lá, você que está no comando aí, a gente vai seguir junto aqui. A gente quer falar aqui com avós, a gente quer falar com os netos, a gente quer falar com os pais, a gente quer que vocês participem também e que vocês contem pra gente. Conta pra mim, Alberto, alguma coisa bem legal que você aprendeu com seus Ai, avós. Fernando, eu estava pensando aqui, você falou desse negócio do que eu aprendi com os meus avós, né? Eu tenho aqui os meus avós paternos e maternos, eles já não estão mais vivos, né? Então eu trago muita saudade, mas pensa numa saudade gigante, 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 Eu né? sei. Os meus avós maternos, assim, o meu avô, ele se chama Miguel, né? Um nome forte, né? Sim. E a minha avó se chama Ana, né? E assim, eu tenho uma alegria, né? Eu junto com minha irmã fomos os primeiros, Fernanda, da nossa família a termos ali a graduação, né? Daí, o meu irmão também, ele se formou antes, então, desse grupo de filhos, né, dos meus pais, assim, da gente ter aberto caminho ali para essa questão do mundo diferente, porque até então a gente olhava ali para eles e eles não tinham tido essa oportunidade ainda. Então eu aprendi com o meu avô Miguel
a questão da simplicidade, Fernanda. Ele era um homem muito simples, ele tinha um quintal, a casa era muito simples. Eu tomava banho na casa da minha avó, Fernanda. Sabe aquelas bacias de alumínio que tem? Nossa, eu me sentia numa piscina, num parque aquático ali, minha avó tinha aquelas, sabe aquela bucha, né, que é mais antiga? Sim. Eu via aquelas sementes assim. Eu vou confessar que eu tinha um pouco de medo de tomar banho com aquela bucha. Mas Você tinha medo que saísse um certo. Bicho dali, alguma Nossa, coisa? eu tava todo apavorado ali, né? Você já colheu essa bucha alguma vez? Eu nunca tive a oportunidade, mas eu já tomei muito banho com ela. É muito legal. E aí eu aprendi a questão da simplicidade. Meu avô, Fernanda, acho que deve ter outros vovôs também aqui que estão assistindo a gente, vovós também, que levam pra gente essa questão do olhar que presta realmente ali um cuidado naquilo que é mais simples. E meu avô tinha um quintal lindo, gostoso, era muito, assim, muito simples, né? E eu gostava de mexer na horta dele. Eu lembro do meu avô Miguel, eu lembro dele na horta, e minha mãe ele trabalhava para limpar terrenos, ele tinha assim esses trabalhos mais simples, né? Essa questão de cuidar da casa dos outros, dos quintais, assim, e plantar também, ele se dedicava bastante a isso. E ele, assim, por consequência, nunca tiveram tanto dinheiro. E minha mãe me conta uma história de que eu ia com meu avô na venda, né? E eu ficava apontando sempre pro pote de bala. Que é aquele pote, lembra que gostoso? Aquele pote de bala que tinha nas vendas, assim? Sim. Gente do céu! Agora, eu sei de uma coisa. Você falou aí da Que você horta sabe? do seu avô. Eu sei que você também tem uma horta, não tem? Pois é, eu tenho uma horta aqui que nesse tempo de quarentena, Fer, eu tive que voltar agora aqui na história, né? E os meus dois avós, né? O materno e o paterno, meu avô Alberto, cujo eu tenho o nome dele, né? O mesmo nome do meu avô, com o neto no final, né? E os dois avós, eles tinham horta. Né? Eu lembro que o meu avô Miguel, o avô materno, ele ficava aí todo ciumento com as ferramentas dele que... Não sei se você conhece alguma criança que pega a ferramenta e não devolve. Imagina! Era eu na vida, porque eu pegava a enxada, pegava ali as coisas, né? E eu lembro uma vez que eu fiz um buraco de quase 1 metro de profundidade na horta do meu avô paterno. Ele deve ter ficado super feliz. E meu avô, ele veio de Portugal quando eu tinha 14 anos, né? Então, assim, mais bravão, ele tinha um olhar mais sisudo, bigodinho, assim, né? Então, assim, aquela coisa assim, mais reservada. Mas eu aprendi com ele essa questão da importância do você cultivar. E a gente fala isso muito no projeto de vida, né, Fernanda? Sim. Essa questão do olhar que cultiva a vida, né? Da felicidade, que não é ali um botão que eu aperto, mas ela é fruto de um processo que a gente cuida. Né? Então, quando eu olho para a horta, e esses dias, assim, muitas vezes me emocionei aqui na minha horta, porque nesse tempo de desafio, trabalho, as correrias, né? As incertezas que a gente tem. E aí ali na horta me emocionava de lembrar dos meus avós e de ver que agora é comigo, né? Nessa questão de eu ensinar os meus filhos. Esses dias eu ensinei meu filho a cortar couve, que a gente está comendo couve, mostarda, alface, tem uns pés de tomatinho cereja aqui que vão crescer logo logo e vão ficar muito bonitos também. Então é essa essência, né, da gente poder olhar para o nosso projeto de vida e trazer com carinho esses ensinamentos. Né, que nem aprendi com a minha avó Ana, a mãe da minha mãe, elas têm o mesmo nome. Minha avó, Fer, época do Natal, pensa num cara que queria ver chegar o Natal. A minha avó, ela fazia um presépio com árvore, mas muito simples. A minha avó não sabia quase ler e escrever, a minha avó Ana, né? Mas ela sempre ali muito cuidadosa, teve muitos filhos, né? Eu tive muitos tios, assim. Na época do Natal, eu aprendi com a minha avó Ana, né, o poder da delicadeza do estar junto. Foi uma delícia, assim, a gente ia, tomava sopa, fazia uma canja, e na noite do Natal todo mundo se juntava para fazer uma oração, ela contava ali as histórias, né, e ela gostava de contar uns causos, ela era bem da roça, Fê, mas bem da roça, né, daquela que sabia plantar de tudo, sabia se virar, né. A minha avó, Fernanda, os filhos que ela teve, alguns deles, ela teve o parto sozinha em casa. Nossa. Ela pedia ali a ajuda, às vezes, dos maiorzinhos, né, um pouquinho, para pegar a bacia com água quente, os paninhos e tal. Uma mulher muito forte, tem essa força do estar junto. Ela fazia o presépio e tinha um laguinho que todo ano eu gostava. Sabe por quê? O laguinho era um espelho que ela colocava na base do presépio com uma pontezinha. Então tinha ali os bichinhos, ali o bercinho de Jesus e tal,
E toda vez que eu fazia assim, me debruçava sobre o presépio, sabe o que eu via? Hum, Eu via eu. que Eu me achava, lindo! né? Aí até o pessoal ficava assim, tem mais um jumento no presépio da sua avó. Os irmãos, assim. Mas eu adorava aquela experiência de ver o cuidado. As bolas de Natal, ela não comprava, porque não tinha dinheiro. Ela fazia de crochê. Sim. Todos os adereços às estrelas e tudo mais, assim. Então, E quando e a a minha gente avó... fala de projeto de vida, né? Quando a gente fala disso, Uhum, a gente está falando dessas experiências que a gente via os nossos avós, que eles mostravam pra gente, que existia ali um objetivo em tudo aquilo, né? É muito legal a gente ver como exato. a gente absorvia, mesmo que não fosse falado sobre isso. Ninguém falava pra vocês, olha, Alberto, tem que pensar nisso, mas a gente estava ali vivenciando isso, né? Uma coisa que eu aprendi com meu avô Beto também, ele falou assim uma vez para mim, Bertinho, tens que chegar 5 minutos antes e tens que sair sempre 5 minutos depois. Para essa questão assim, da importância do trabalho, né? Pra Sim. gente, né, ele não gostava que eram comerciantes, né? Depois a gente conta um pouquinho da parte das profissões também, se tiver um tempinho, Uhum. mas essa questão do compromisso, né? E num projeto de vida, essa parte do compromisso com a própria história, o Sim, compromisso com a própria vida, ele é muito importante, né? Um sim. compromisso de um olhar que faz com que a gente perceba o outro também, né? O vô da minha esposa, seu Amaro, nossa, eu gosto muito dele, né? Seu Amaro, ele é vivo ainda aqui conosco, brinca, ele vai fazer 91 anos desse ano, Fê. E Olha, você não acredita. Posso mostrar um negócio que eu separei, eu peguei especialmente para mostra, poder mostrar nessa live hoje, mostra. né? Que na parte do nosso projeto de vida, a gente precisa ter alguns filtros para saber se a gente está certo, se a gente está errado, né? Sim, Se a gente está sim. indo bem e tal. Se a gente está Então indo eu pelo descobri, caminho. na verdade, a gente precisa de peneiras. Ah! Que O peneira seu linda! Amaro, ele foi um dos melhores pedreiros da região aqui, e agora ele se aposentou, né? E agora ele com. A Grazi está aqui também, o pessoal está mandando todo um abraço aqui, olha que legal, Sim, pessoal. Quanta gente, Fê, na live, olha que muito gostoso. legal, né? O pessoal é muito E o seu presente na Amaro, Fê, escola. ele faz peneiras hoje, super empreendedor. Nossa, que Ele faz lindo! peneiras, ele vende as peneiras e parte do dinheiro ele reverte para poder comprar remédio para quem não tem dinheiro para comprar remédio. Olha que Né? demais! É muito legal. E Quando aí a a gente gente fala pode do pegar projeto de vida também, que ele reflete seus valores, né, Alberto? muito, totalmente, totalmente, né? O óculos que a gente usa para poder enxergar a vida, a beleza da vida, são as lentes dos nossos valores, né? Sim. E olha que legal, e ele me ensina aqui, Fer, a aproveitar bem o tempo, que às vezes tem as pessoas que se aposentam e ficam ali, ai, o que eu vou fazer da minha vida? Ai, isso aqui, agora eu vou ficar só passeando, né? Ou vou E aí passar o dia acabam, inteiro de pijama assistindo vou passear, televisão. exato, né? E aí fica ali numa questão de não produzir mais, né? E às vezes a gente fica numa ideia esquisita de achar que não, a gente não consegue mais, não vamos dar conta, né? Então é importante da gente poder perceber, e a gente tem a peneirinha e Sim. a gente tem a peneirona, Nossa, que linda essas peneiras que ele faz, linda, né? Alberto. Essas peneiras são um show de bola, que elas são muito queridas, e eu aprendo com o seu Amaro todo dia, né? Ele é uma das pessoas que mais me incentivou a olhar para essa questão da horta, do cultivo. Qualquer cantinho que o seu Amaro tinha, ele plantava, né? Aqui em casa eu tenho mandioca, plantamos já milho, vamos fazer agora em agosto. Ele me ensinou que é tempo de plantar. E no nosso projeto de vida a gente tem que estar atento também a essas questões, né, Fernanda? Essas Claro. oportunidades que a vida nos apresenta. E mesmo num tempo de desafio, nessas questões da pandemia que a gente tem vivenciado, né, a gente precisa ter um olhar muito atento para a gente perceber o que é possível plantar nesse tempo. Sim. Né, de estar ali comprometido com preparar a terra, né, com pegar, como eles falam assim, agarrar no cabo da enxada, no rabo da enxada, e Claro. mandar aquela terra assim. Então é muito gostoso nessa Como que a questão gente vai lembrar desse momento, né? Independente da idade que a gente tenha, se a gente é neto, filho ou avô nesse momento, como que a gente vai lembrar dessa quarentena? Como que a gente vai lembrar desse momento, né? Muito, muito. E a galera tá colocando aqui no Instagram, Fê, que também aqui tá passando rapidinho, não tô conseguindo ler, desculpa, pessoal, não tô conseguindo dar conta de ler aqui, mas pessoas que fazem tapete, teve Sim. uma pessoa que colocou aqui falando, eu quero bolinho de chuva. Ai, Gente, que como é delícia. gostoso essa.
essa recordação, né, das coisas Sim. que a gente vê. Então, é isso um pouquinho. E você, Fer, o que você tem para compartilhar do que você aprende, assim, aprendeu com seus avós? Meus avós maternos também, eles eram bem simples, então a diversão do meu avô e da minha avó, os dois adoravam pescar. O meu avô paterno faleceu ano passado e a Ah, minha que pena. avó ainda tá lá em Rio Preto, né? Eles moram no interior de São Paulo. E assim, sempre foi um evento. Claro que eles erravam muito quando eles levavam a gente, porque a última coisa que ia acontecer era silêncio para pescaria, né? A gente brincava, a gente Verdade. gritava, a gente levava um monte de comida para comer, era uma bagunça. Mas era muito gostoso, a gente lembra com muito carinho desse momento. Hoje eu não pesco mais, né? Mas sempre que eu penso na pescaria, eu lembro dos meus avós, principalmente os meus avós maternos, né? Já os meus avós paternos, quando eu tinha 5 anos, o meu avô faleceu, então eu não convivi muito com ele, mas a minha avó tá lá, forte, é uma guerreira, ela sempre foi uma pessoa muito ativa e eu me inspiro muito nela também, porque eu sou muito parecida com ela, sabe? Uma pessoa que vai, faz e não tem conversa e briga com todo mundo se tiver que brigar, porque sabe que o que tá fazendo tá certo. Então, são pessoas realmente inspiradoras que a gente aprende muito com elas. E eu vejo que muito do que eu faço hoje. Ah, inclusive a minha avó é professora, a mãe do meu Olha pai. que legal, você seguiu o rumo E eu delas, fui a assim, única pessoa da família inteira que fui ser professora. E ela fica muito orgulhosa. Toda vez que eu vou lá, ela quer me contar alguma que história, bonitinho. normalmente é repetida, mas ela quer contar de novo sobre alguma experiência que ela quer me passar. E ela era professora de Fundamental 1. E eu sempre fui Uhum. professora de Fundamental 2, mas ela sempre me contou. Eu sempre ouvi com muito carinho, porque realmente é muito legal você absorver o que você pode, né? São pessoas que têm muita experiência, muita vida para contar para gente. Minha avó sempre teve um projeto de vida nesse sentido de querer passar para frente as coisas, de colocar os valores dela, sabe? Ela sempre conta uma história que tinha uma pessoa lá na época do concurso público que era parente do prefeito e que ia conseguir a vaga e que ela achava errado, mas ela ia lá, ela fazia a prova, ela fazia de tudo para sempre ser correta. Nunca, sabe, ela sempre falava o que é seu, o que não é seu não é seu. Então, sempre teve muito essa questão dos valores e ela levou isso por toda a vida e ainda fala sobre tudo isso. Então, são pessoas realmente inspiradoras e que mostram pra gente. Aí a gente já entra um pouco no nosso segundo assunto, né? Que é o trabalho. Como os trabalhos dos nossos avós nos trouxeram até aqui hoje, né? A gente está aqui porque os nossos avós fizeram coisas legais, geraram os nossos pais e nós e também continuaram. Então, acho que um dos sentimentos que eu sempre tenho quando eu penso neles é gratidão, né? Eu sempre olho para a história deles e agradeço muito pelas escolhas que eles fizeram, pelo projeto de vida deles ter culminado e de alguma forma em nós, né? Exatamente, Fernanda. Você estava falando assim, eu fico me lembrando das vezes que eu sempre trabalhei muito cedo, né? Eu sempre, desde muito cedo, fui para o trabalho, porque a minha família tinha um restaurante na cidade de Itapecerica da Serra, né? Restaurante Abaiuca. E ali eu aprendi muita coisa, né? Eu ficava muito bravo às vezes quando eu queria ir para o clube jogar bola e era sábado e domingo, dias de maior movimento no restaurante, né? Sim, E aí o meu avô me chamava para trabalhar, meu pai me chamava para trabalhar. Na hora eu torcia o nariz, mas olha como é importante a gente ter alguém linha dura do nosso lado, viu, Fernanda? sim. Esse lance de só deixar a galera fazer o que quer, fazer o que pensa, fazer no horário, não tem mais certo, não tem errado. Ai, 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 como é bom a gente poder lembrar dessas chamadas, né, para o eixo que a gente tomava, né, das pessoas, porque na verdade eles olhavam para frente, que nem você falou, Claro. né, tinham uma perspectiva, um projeto de vida muito legal. E hoje também muitos jovens, muitas crianças, elas têm ali um apoio muito próximo dos avós, né, Fer? Sim. Nesse ritmo de vida que a gente tá levando hoje. Eu mesmo aqui, poxa, minha mãe por esses dias ela precisou se mudar daqui da cidade, foi para São Paulo, mas quantas vezes eu, vindo de São Paulo, da OPE, minha esposa, ela é enfermeira obstetra também, então ali desses encontros e desencontros, né, o quanto ter por perto, né, os avós junto conosco, nos apoiando, né, ensinando as crianças a valorizarem a vida.
Eu vejo isso muitos avós, assim, falando da importância da valorização da vida, né, dessa questão da importância da gente poder olhar para aquilo que de verdade é importante. Né, não Sim, ficar ali perdendo tempo com frescura. E a gente, né, eu aprendi uma coisa, né, esses dias, que assim, os pais, às vezes eles se preocupam mais em querer estar certos. sim. Né? Eu sou pai, quero estar certo. Então, não pode, pai. E o vô e a avó, mais do que estar certo, eles se preocupam em estar perto. Sim. Né? E acolhe, e tá junto, e leva, né? E às vezes a gente tem até aquele olhar assim de que aquela fala, né? Você já viu, os avós estão estragando essa criança. Se bem que tem uns que não ajudam muito também no patrimônio, né? É... Entra em conflito, né? Às vezes a mãe e o pai falam uma coisa, o avô fala. A minha mãe, quando vai, meu filho tem intolerância à lactose, aí minha mãe fazia os doces assim, né? Ela sempre foi muito boa para fazer doces, né? E aí a avó dos meus filhos hoje, né? Então hoje eu lido com a avó dos meus filhos, que é a minha mãe. Como é que é né, esse conflito de gerações assim? Aí ela fala, mãe, você deu coisa de leite pro João? Ela, mas foi só um pedacinho. Mano, pedacinho de vó tem meio metro de altura, né? Colher de café, de Foi açúcar, meio uma colher bolo. de vó, né? A minha mãe fala até, olha, pode colocar na receita uma colher de sopa. Não, mas se não der certo, põe uma colher de vó. Ah, Ela criou uma medida, né? Que a colher de vó é muito caprichada, né? Então, assim, maravilhoso, com certeza. Mas você sabe que a minha mãe, o sonho da minha mãe sempre foi ser avó. E o meu irmão já realizou esse sonho para ela. Eu não sei se ela tá aqui, ela queria assistir, mas eu não sei se ela conseguiu entrar, porque como era no Instagram do Aprimorar, mas ela é uma avó maravilhosa. Só que ela fica assim, ela quer, ai, traz meu netinho aqui, ela fica falando pro meu irmão, traz meu netinho hoje, traz meu netinho hoje. E aí quando tá lá, é do jeito que ele quer. Então também tem isso. Meu irmão fala, mãe, não é para estragar o menino, senão eu não vou mais deixar ele ir aí, né? Então tem que ter essa balança, né, Alberto? verdade. E aí o Lauro Megali, que é um amigo que ele está participando aqui também, ele falou que se quer ter medalha de ouro tem que ter regra, né? Essa questão do regramento, Claro, assim é o projeto de vida da gente também. Por sim. exemplo, olhando para as profissões dos nossos avós, né, Fê? Quanto que a gente tem que ter, nós temos que ter de gratidão, que é o que você trouxe também, para poder ver o esforço que eles fizeram. Hoje as facilidades que nós temos não existiam no tempo deles. Né, o avô Sim. da Elaine aqui, ele fazia carvão, trabalhou de pedreiro, né, o meu avô veio de Portugal, lá em Portugal ele trabalhava numa vinha, né, ele tinha lá, plantava uvas e fazia tudo mais, veio para cá também, se aventurando um adolescente vindo para cá. Né, Sim, como é que é o sentimento de você mudar de lugar, né, de você abrir mão das coisas que você tem, às vezes em função de um outro ser que está ao nosso lado, os filhos ou o futuro e tudo mais. Então, olhando para esse passado, né, do comércio, né, da simplicidade, das coisas do lar, poxa, eu tenho muito orgulho de olhar para a minha história. Sabe, Fer, esses dias eu fiz um exercício com os alunos do 9º ano até o 3º ano do ensino médio dentro da OPE, eu também estou em sala de aula, né, junto com esses alunos, e eu fiquei muito feliz porque uma das atividades de avaliação que a gente passou foi justamente isso, que os alunos eles tinham que parar e olhar para trás para ver ali, porque eles ficam, professor, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, pensando na questão da orientação profissional. Aí a gente sim, fala, mais importante do que você pensar no que você quer ser é para que você quer ser o que você está querendo escolher. Eu convidei exatamente. eles a fazerem uma pesquisa, Fernanda, de olharem as profissões dos pais, dos avós e fui mais longe, dos bisavós. Sim, Muitos alunos, eu pedi para eles gravarem um videozinho e mandar, né, na plataforma que está tendo agora do ensino à distância. Você precisa ver que coisa linda. nossa, deve ter sido. Muitos deles tiveram que, no meio da fala, parar o vídeo, voltar, tomar uma água, enxugar o rosto, tá, e retomar a fala, porque isso fez com que eles conversassem com os pais, né, que fizeram ali uma malha de garimpagem na história de coisas, de pedras preciosas que estavam ali. Então é importante da gente pensar nessa questão do trabalho, né, Sim. que até aqui, que nos sustentou até aqui. E como é E, importante a gente valorizar também, né, Fer, essa figura das pessoas com uma idade um pouquinho mais avançada, né? sim, e parece que assim, quanto mais perto a pessoa tá da gente, a gente
cai no erro de achar que a gente já sabe o suficiente dela, né? Então, por exemplo, quantas famílias, né, que estão assistindo a gente, que às vezes nunca tiveram uma conversa séria com os filhos sobre o trabalho deles, Verdade, o que eles gostam, verdade. o que eles não gostam no trabalho, não no sentido de incentivar ou não o filho a seguir aquela profissão, por exemplo, mas no sentido de realmente contar o que ele sente dentro daquele trabalho. E eu falo por Falou mim. tudo, Fê. Quando eu conheci, assim, quando eu me vi como um ser humano, o meu avô já era aposentado. Então ele fazia alguns bicos, mas assim, depois de adulta que eu fui sentar e falar: "O que que você fazia, avô? Como que era seu trabalho?" E aí ele foi contando e é tão legal você ouvir ele contando do trabalho dele. Meu avô era motorista de ônibus em São Paulo. Então assim, imagina que época, nos anos 60, ele sendo motorista de ônibus em São Paulo. Então, quando eu mudei para São Paulo, ele falava muito assim: "Ah, tal bairro, eu era motorista lá." Ele conhecia muita coisa. Depois ele foi motorista de caminhão. Então, é muito legal você ver a história que eles têm para contar pra gente também, né? Para ver como tudo aquilo fez nós sermos o que nós somos hoje, né? E como às vezes falta a gente sentar e ouvir um pouco, né? E eu li aqui alguns comentários que o pessoal tá falando, que às vezes não precisa necessariamente ser do seu avô. Às vezes você não tem o seu avô e a sua avó mais vivo, mas existem vários avós ao nosso redor, de um amigo, às vezes um Exato. asilo, às vezes um conhecido, né? De alguma comunidade que a gente participa, seja uma comunidade religiosa, seja uma outra comunidade. Você às vezes sentar e ouvir a história de um avô, porque é muito rica as histórias que eles têm para contar, né? É verdade, Fernanda, você falou, né? Você tocou num ponto que me fez lembrar aqui de uma aluna, da Mariana, né? Da Mari, que ela está no terceiro ano do ensino médio. Eu acompanho já ela desde de alguns anos, né? E está agora nos finalmente, né, nessa questão da conclusão, pensando em vestibular, Enem, e prova e tal, e profissão. E nós, no ano passado, fizemos uma atividade onde a gente precisava contar um pouquinho de tesouros que temos escondido e às vezes não compartilhamos com os outros, né? E Sim, nos tesouros é essa questão das histórias que temos, né? E aí eu pedi para eles colocarem ali para eles o que era muito precioso, porque rica, Fernanda, não é a pessoa que tem muito dinheiro. sim, Rica é a pessoa que enriquece a vida dos outros pela presença, pelo afeto, pela participação, pelo compromisso que se tem com o outro, pela sim, verdade que você vive. E ela contou, Fernanda, numa roda de conversa que a gente fez, as aulas da UP são muito gostosas por conta dessa flexibilidade, né, que permite de você acolher não só o técnico, o conteúdo, mas o afeto, né, o sim, ser humano por trás do uniforme da escola, né, que tem ali toda uma história, tem toda ali uma fragilidade, uma vulnerabilidade, que nós tocamos assim de uma maneira muito próxima, né, muito linda. Eu sou muito fã, sou meio suspeito para falar. E a Mari trazia, Fê, a questão de uma visita que ela fez, né, numa casa de repouso, e eles foram ali, né, colocando-se à disposição, e eles pararam quase que o dia todo e ficaram ouvindo histórias. é Ela se incrível. emocionou. Nessa hora, ela começou chorando ali tão copiosamente que aquilo mexeu profundamente na história dela, né? E Sim, como é gostoso a gente estar num lugar onde se valoriza todas essas pessoas, né? Onde a gente tem aí um apreço, né? Eu sou muito fã da cultura oriental do Japão, por exemplo, onde eles têm um respeito muito grande à sabedoria das pessoas de uma idade mais avançada, né? Às sim, vezes a gente fica nessa sociedade meio doida que quer ali consumir rápido todas as coisas e a gente fica nesse contexto onde a gente ama as coisas e usa as pessoas. Muito louco, né? Isso não sim, pode caber no não, nosso projeto de vida, né? Então, sim, a Mariana trazia essa riqueza que ela vivenciou ouvindo histórias, né? E como é gostoso a gente poder ter essa habilidade, né? Eu lembro da minha avó fazendo tricô. A minha irmã, ela gostava muito de ficar brincando com a minha avó Maria, a mãe do meu pai, e era muito engraçado, assim, porque a minha avó, ela tinha um secador, né? Ele tinha um rosa, era um rosa tão gostoso, só que ele era muito grande, Fernanda. Era muito, parecia um negócio gigante, assim. A minha irmã ficava com as duas mãos no cabelo da minha avó
tentando assim. E aquele barulho, barulho, barulho. Aí na hora que ela pegava a escova, ela fazia assim, tum, minha avó quase pulava para trás do sofá, né, por conta... E ela ali toda tranquila, enquanto a minha irmã arrebentava a cabeça dela, ela ali, eu lembro dela fazendo tricô, fazendo blusa, pensando nos outros, né? Então, eu acho Sim. que essa questão da empatia, do pensar no outro, não é uma regra, tem a voz de todos os estilos, né? A voz, enfim, mas nesse conceito das pessoas que são mais anciãs, chegaram num ponto onde tem um olhar mais essencial para a vida, né? Há, com certeza, uma grande valorização com a preocupação com o outro, o encontro. Eu acho que aí a gente já entra na nossa terceira parte, que inclusive já tem até uma pergunta, mas assim, como que a gente pode falar com o nosso público de hoje sobre projeto de vida? Eu acho que a gente pode falar Uhum. do projeto de vida dos nossos avós, que o projeto de vida, né, para quem ainda não sabe o que é algo que a gente vai desenvolver enquanto houver vida. Então, e mais do que isso, na metodologia a gente não fala de projeto de vida, né, Alberto? A gente fala de projetos de vida. Hoje eu tenho um, daqui a alguns anos eu posso ter outro. Eu tenho um projeto de trabalho, eu tenho um projeto de família, eu tenho um projeto, não é? Então são muitos projetos de vida. E aí, como que a gente pode falar um pouco com esses avós sobre projeto de vida e aí a gente ir até os nossos alunos? Fernanda, eu acho muito legal porque o projeto de vida ele está diretamente relacionado com o sentido que a gente encontra para a nossa vida, que a gente realiza. Né? O Sim. Viktor Frankl, um livro Em Busca de Sentido, muito legal esse livro, ele vai falar muitas coisas importantes a respeito desse olhar, né, para além de mim. A gente falava aqui, esse projeto de vida, ele é para essa questão da composição do que temos ao nosso alcance, mas um projeto de vida com vida e para a vida, que a gente fala na OPE, Uhum. ele vai além de mim. E mesmo que depois eu não esteja mais aqui, esse ideal, essa força do bem, essa ação transformadora, esse movimento, né, de fazer a diferença, né, vai ser ali memória, vai ser ali resultado, e esse residual, ele não para de acontecer, porque essa dinâmica do bem ela é muito intensa. Então, hoje, olhando nesses contextos, eu conversava com a Silvana Pepe, acho que a Sil está acompanhando a gente aqui também, a nossa diretora, né, lá da OP Educação. A gente conversava ontem, durante uma palestra que o Léo fez, a respeito desse papel, né, do projeto de vida, pensando, por exemplo, na escolha profissional dos filhos. Sim. Geralmente são os pais que dirigem, né, o carro, né, e o pai tem a autoridade, o pai tem o poder, o pai e a mãe eles mandam e tal, e o filho às vezes vai do lado. Né? Uhum. E nesse processo do projeto de vida, cada um precisa tomar posse, se apoderar do próprio projeto. Eu acho que Sim. essa é uma dica incrível para a gente poder começar. E esse momento de transição, onde eu, pai, abro mão do meu posto de direção e permito que o meu filho troque de lugar comigo. Uau, isso é sublime quando a gente vivencia essa transposição numa harmonia, numa serenidade. Geralmente essas situações elas promovem algumas oportunidades de conflito, de diferenças, de quebra de opiniões e até de brigas, assim, né? Mas é por isso que é importante um bom caminho de orientação profissional. É por isso que é importante uma boa construção de valores que vão fundamentar este projeto de vida, a visão que eu tenho de mim, a visão que eu tenho do homem, do ser humano, né? E a visão que eu tenho de mundo. E aí a Silvana comentava assim, ela já é avó, né? Ela tem os filhos já grandes, ela é uma super vovó, e aí eu comentava sobre essa diferença, né? Esse desafio dessa transposição de lugares, né? Do piloto para o passageiro e do passageiro para o piloto, né? Sim. Falando pais e filhos. Aí ela brincou assim, e eu que sou avó, vou sentada no banco de trás olhando todo mundo. E às vezes dando uma direção, né? Eu Porque achei incrível. Porque é exatamente isso que o professor Caio perguntou aqui pra gente. Como os avós podem ajudar na construção do projeto de vida? Eu acho que essa é uma das formas, né? Apontando às vezes alguma coisa, ouvindo. Uhum. Tem coisa mais rica do que você dar o seu ouvido para alguém, né? Contar o que a pessoa está pensando, contar quais são os planos, contar quais são as vontades que ela tem. Às vezes é nesse contar
que ele pode reafirmar alguma escolha, ou que ele pode mudar de ideia, ver que não era bem o que ele estava pensando, ou ver, não é? Exatamente. E aí, olha só, a autoridade, Fer, de uma pessoa que vai no banco de trás. Eu lembro que meu pai tinha um Fusquinha 75, meu barato era andar com ele assim, ó, com o cotovelo nos dois bancos, assim, com a cara no meio dos dois bancos, né? Ali querendo dar uma de enxerido para tentar ali me imaginar dirigindo o meu carro hoje em dia. Sim. E quando eu crescesse, né? E aí a Silvana me trouxe isso, eu fiquei muito reflexivo, pensei pra caramba hoje, né, a respeito dessa posição, né? Daquele lugar que eu não estou mais, em tese, dirigindo. E eu também, às vezes, não estou, em tese, mais participado como copiloto, num lugar ali de protagonismo. Mas o meu papel de influência é tão importante. Eu mesmo estando no banco de trás do carro, aí respondendo a pergunta muito legal que o professor Caio colocou, né? Eu mesmo estando no banco de trás do carro como um vovô ou como uma vovó, primeiro, posso valorizar este carro, né? Fazer ali com que o clima do carro fique bom. Sim. Porque às vezes a gente vai ter ali naquele embate na frente, a minha direção é minha, a direção é minha, a direção é minha, eu que vou dirigir. E de repente, nesse contexto, baseado na experiência, nos valores que estão consolidados, no aprendizado da vida e no olhar e na sabedoria, Fer, que não tem nada a ver com o que a gente acha que adquiriu, assim, a sabedoria tem a ver com o coração, a sabedoria tem a ver com aquilo que eu sei no coração. Muitas pessoas acham que os diplomas eles são fundamentais, é muito importante a gente se capacitar, e nesse tempo maluco que a gente está vivendo, de sociedade pós-moderna, líquido e não sei o quê, se eu não me dedico a essa capacitação, se eu não me dedico, não me debruço com seriedade a estar pronto para o próximo nível, para o que vem ali depois, né, eu me complico muito. Sim. Mas um projeto de vida bonito não pode estar pautado apenas nessa questão do técnico, né? É preciso também considerar o afeto, e é por isso que a participação dos avós ela é extremamente importante, e na OP nós trabalhamos isso desde sempre. O Léo, né, o Léo Freiman, há mais de 20 anos tem falado a respeito da importância das competências socioemocionais. Sim. De você desenvolver empatia. O avô sabe o que é estar no lugar do passageiro. O avô sabe o que é estar no lugar de quem dirige. O avô sabe quanto custa um carro, um projeto bonito, né? E é gostoso de perceber que eles, nesses papéis, às vezes ali de um coadjuvante, mas que tem muito poder de influência, né? Deles valorizarem o papel e acolherem, né? Acho que os avós, eles podem, assim, de uma forma muito bonita, fazerem um acolhimento tanto para um quanto para o outro. Né? No colo do vô e colo da avó geralmente cabe todo mundo, né? E aí a gente começa percebendo da importância da participação deles, porque às vezes um menino ou uma menina vai levar para o pai ou para a mãe um pensamento, um desejo, olha, eu quero ser tal coisa, eu quero trabalhar com tal área. Aí às vezes nós, aí me coloco aqui na figura de pai, né? Sou pai de 2 adolescentes aqui, um João e a Isa, e a gente já logo descarrega um caminhão de melancia na cabeça deles. Onde já se viu que isso aí não dá dinheiro, isso é coisa de quem não quer trabalhar, e não sei o quê, você não dá. Pai, quero fazer gastronomia, mas você não sabe fritar nem um ovo, vai querer fazer gastronomia, não sei o quê, vai cuidar do seu quarto, vai arrumar sua cama primeiro, para depois... A gente quer ali rezar uma ladainha na cabeça deles, né? Aí geralmente essa hora, um fica muito bravo e o outro chora. Uhum. Adivinha só o que acontece? Quando eles estão perto, um vai lá direto para sua avó. O que foi, meu filho? Eu falei com meu pai não me ouviu, não sei o quê. Aí já vem, peraí, aí já vem um bolinho de chuva, já vem um copo de achocolatado gelado, batido, gostoso, um bolo, uma torta de frango. E assim, eu tô falando da experiência que eu tive, né? Claro. Aí daqui a pouco o pai liga pra mãe, ou pro pai, né? Alô, oi mãe, não tô ligando aí só pra ver se tá tudo bem. Aí a avó já tá lá sabendo do que tá acontecendo, né? Ô meu filho, tá tudo bem, sua voz tá diferente. Porque se tem alguém que reconhece, né, a biometria da nossa vida, é vô e vó. Ah, sim, verdade. Sabe como a gente, sabe o barulho do passo que a gente tá dando, se a gente tá bem ou se não tá bem, às vezes, né, Fê? Então a gente fica nesse contexto também percebendo a importância desse papel de quem senta no banco de trás para a condução de um projeto de vida, com vida e para a vida.
E olha que legal essa pergunta aqui que completa a do professor Caio, né? Como mostrar aos avós e pais que o protagonismo juvenil tem que acontecer em um projeto de vida? É muito importante a gente lembrar que a gente precisa dar responsabilidades para esses adolescentes também, protagonismo, deixar eles participarem das escolhas, né, das decisões e colocar responsabilidades, né? É isso que você falou. Disciplina não é algo ruim. Disciplina é importante, é necessário na nossa vida, né? A disciplina, Fernanda, ela me prepara para viver verdadeiramente a liberdade. Sim, Muitas pessoas acham, de uma forma bem distorcida, bem equivocada, que ser livre é fazer o que eu quero. Ser livre é ir para onde eu quero. Ser livre é estudar o que eu quero. Não. Ser livre é estar ali aderido, grudado no teu projeto de vida, para que você, saindo de você, consiga fazer bem ao outro, fazer bem ao mundo. O Léo, ele sempre fala que é mais importante do que a gente se preocupar em ser melhor do mundo, né? Pode ver com vô e com vó, às vezes não tem tanta competitividade assim, né? sim. É aquele vô que deixa ali a criança montar de cavalinho, faz aquela briga de luta no chão da sala e sempre deixa o netinho ganhar, né? Não Uhum. está preocupado em ganhar, né? O que ele queria ganhar, o afeto já deu para o coração dele ali, Sim, né? Então sim. tá a percepção do curtir a vida, do aproveitar os pequenos momentos, as sutilezas assim dos afetos e das delicadezas da vida, né? Então é importante da gente poder, nessa questão do protagonismo, que nem o professor Caio trouxe para a gente, né, motivar e consolidar que este grupo todo faz parte da construção do projeto de vida do outro. Sim. Nós temos um projeto de vida, em algumas questões, ele é compartilhado, mas em muitas outras são individuais. Então a gente precisa, primeiro, valorizar e respeitar a diversidade. A Com diversidade certeza. nos mantém vivos. Eu ouvi isso da Silvana Pepe esses dias, numa palestra que ele deu sobre o nosso guia de acolhimento, né? A diversidade nos mantém vivos. Então, perceber que o projeto de vida daquela pessoa, de repente, é diferente do meu, mas em alguns pontos nos encontramos. E o que eu posso aprender com ele e o que ela pode aprender comigo também. Então a gente vai se colocando nesse contexto e vai percebendo que esse olhar mais maduro, esse olhar mais sereno, esse olhar mais tranquilo, vai levando serenidade e tranquilidade por onde vai passando também. Não Sim. é que a gente, só de estar perto de alguém que tenha esse gabarito, já me dá uma sensação muito concreta de segurança, de poder estar ali organizado, né? Tem o Rubem Alves, Fer, ele é um vovô querido da nossa educação, né? Já que uma saudosa memória dele, e ele dizia uma vez num texto que ele escreveu das jabuticabas, não sei se você lembra dessa história. Ah, Ele falou que quando ele era moço, quando ele era jovem, ele tinha uma bacia grande de jabuticabas. Ele fala da beleza, do sabor, da doçura, um poeta incrível ele, uma sensibilidade para a escrita incrível. E ele falava que ele olhava para aquela bacia grande de jabuticabas, né, cheia, repleta ali, né, e falava que ele comia ali, mas ele não se preocupava muito em apreciar o sabor. Parece que comia de qualquer jeito, né? uhum. Aí o tempo foi passando, a idade foi chegando, né? E ele já ancião, ele brincava que ele olhava para aquela mesma bacia que era a vida dele, era o projeto de vida dele, e ele percebia que ali haviam algumas jabuticabas ainda, então ele fez uma metáfora bonita dizendo que cada uma daquelas jabuticabas era como se fosse um ano da vida dele. Né? Que Então, legal. ele olhando para aquilo, achei lindo demais, né? Então, assim, ele já não via tantas jabuticabas assim na cabeça dele. Então, isso levava com que ele apreciasse mais, com que ele saboreasse mais, com que ele parasse e se conectasse mais a essa realidade. A minha Sim. avó, ela me ajudou, a minha avó materna, Fê, ela me ajudou muito no meu projeto de vida, né? Dona Maria, né? Ela aprendeu a ler, né, na igreja, lendo a Bíblia lá um pouquinho, mas quando ela ia lá para poder fazer a leitura na frente, parecia que era uma PhD em Harvard fazendo a leitura, era lindo, né, a delicadeza. Sabe o que ela me ensinou a fazer, Fernanda? Ela me ensinou a nadar. É mesmo?
Eu era criança, eu ficava ali ansioso, eu ia para o clube Delfim Verde, lá em Tapecerica da Serra, na época era movimentado, um clube de campo, e eu era pequeno, eu tinha um trauma da minha vida de ter que nadar com aquelas boias de braço, sabe? Todo mundo Nossa, nadando sem você lá. e na hora que tinha que colocar a boia, né? Chegava todo na piscina, bonitão ali, criança. Aí daqui a pouco minha mãe, vamos colocar a boia, meu filho. Aí lá ia eu, esticava o braço assim, ela ia enfiando a boia até entrar. Era muito engraçado, né? E aquilo me angustiava porque eu queria ir mais para o fundo. E eu me sentia incapaz por conta daquilo, que ao mesmo tempo que me dava segurança, me limitava nessa questão de aprofundar o olhar dentro do meu próprio projeto de vida. E minha avó, ela nadava tão rápido, Fernanda, que não fazia nem ondinha na piscina. Ela fazia assim, ó. Slow, parece aquele slow motion da Copa do Mundo, bem devagarzinho. Era a Dona Maria nadando, né? Que Pensa como uma fofo. pessoa assim me ensinou a nadar. É. Aí foi conversando e tudo, e aí depois de muito esforço, aí um dia ela me colocou na piscina e falou, não, vai lá que agora você vai conseguir entrar. E aí me colocou na água lá, consegui nadar, e isso para mim fez uma grande diferença, né? Então, a importância da gente nesse nosso projeto de vida, do quanto a gente tem vivido de uma forma aprofundada as nossas relações também, né? Sim. Os avós que estão acostumados a abraço, estão acostumados a muito afeto, a visitas nas casas, né? Nesse tempo Isso. tem sofrido demais, né, Fer? É isso que eu já queria falar para você, porque agora a gente já está chegando no final da live Ah, nossa, e passou muito passou rápido. muito rápido, mas eu acho que a gente podia falar um pouco realmente como estão os nossos avós nesse momento de pandemia. Ó. Uma avó aqui, a Solange, ela falou que ela é avó e se sente muito triste porque nenhum neto dela visita ou liga. Uma dica que eu tenho para essa avó é: liga para o seu neto, Solange, não é? Faz você, às vezes eles estão com outras coisas na cabeça, vai lá, liga, fala, liga para outras pessoas, arruma uns netos postiços. Eu tenho umas avós que não são minhas avós, e aí eu Ah, que falo com gostoso. elas, não é gostoso? As pessoas estão aí, Uma às delícia. vezes é uma vizinha fofa que traz um bolinho aqui e já virou minha avó e pronto. Então, realmente é um momento delicado, né, para os avós. A gente sabe que muitos avós, como você comentou aí mesmo, tinham casa cheia no domingo e agora já faz 4 meses que a gente não pode ficar lotando a casa, né? Que a gente não pode ir no mercado com tranquilidade, a gente fica Passear preocupado, também, né? passear. Então, como que a gente pode dar umas dicas práticas aí para esses avós, né? Pensar um pouco a forma positiva de tudo isso, porque tem, né? Sempre tem, não tem como, nada é só Uhum. ruim ou só bom. Então, como que a gente pode dar umas dicas para essas vovós e vovôs que estão nos assistindo e para os Olha, netinhos a, também, pri- né? sim, a primeira dica que vem no meu coração aqui de falar, Fernanda, é que os avós, né, nesse tempo, eles resgatem também essa questão da responsabilidade que você falou. O Viktor Frankl disse que ele encontrou sentido na vida dele, ajudando outras pessoas a encontrarem sentido para a própria vida. O Sim, meu projeto de vida não me chama para ficar em mim. O meu projeto de vida de verdade me chama para ir de encontro ao outro. Então, eu não consigo, Fernanda, me sentir bem sem que eu não esteja fazendo o bem. Então, se tem alguém que está se sentindo ali, às vezes, magoado, se sentindo, né? E tudo bem, às vezes temos muitas realidades de sim, famílias que têm ritmos diferentes, valores diferentes, e respeitamos todas elas. Mas aqui a gente traz a configuração do protagonismo. Quem claro. é o maior responsável pela minha vida e pelo meu projeto de vida sou eu. Ah, mas ninguém me visita. Poxa, então eu posso perguntar hoje quem eu visitarei, num contexto virtual. Hoje tem Claro, essa questão do WhatsApp, né? A sim. minha mãe e meu pai, só esse ano, já deletaram o WhatsApp dele umas 8 vezes. Alberto, né, você pode me ajudar? Eu estou até sem jeito, mas ó, alguém apagou meu WhatsApp. Uma delícia, né? Eu vou lá, Aham, ensino. Meu filho agora tá fazendo todas as configurações para eles lá, então achei um assistente técnico aqui. Então, da claro. gente poder olhar para esse protagonismo.
e não esperar do outro esse movimento, mas essa iniciativa de um coração que se abre para o afeto, que se abre para a vida, né? Então essa é a primeira dica. A segunda dica, Fernanda, que eles se coloquem em movimento e busquem ali se organizar em ações concretas, ou para a própria família, né, produzindo a questão de estar de uma forma ativa, vinculado com as outras pessoas, nesse caráter de eu levo a você aquilo que eu tenho de melhor, usando os dons. Se o meu maior dom, e aí na OPE a gente fala, né, ajuda os alunos a enxergarem, né, esse potencial, essas inteligências múltiplas que nós temos, aproveitando os dons que são particulares de cada um dos vovôs e vovós e colocando a mão na massa. Você não vê o seu Amaro fazendo peneira da casa dele? Sim. Aí ele tá ali, pega o canivetinho, a gente agora vem aqui, pega os bambuzinhos, ele descasca cada um deles, pega as madeiras. É um trabalho muito detalhado, dá muito trabalho fazer isso aqui, né? Então ele se mantém de uma forma ativa, ocupado, a saúde mental, a saúde das mãos, da sensibilidade, e o mais importante, ele produz e leva o benefício da ação dele para o mundo e ainda reverte parte da renda para ajudar no caráter social, que é a terceira dica que eu daria, né? Como que funciona? Como é que está o pessoal da igreja aí perto de você? Como é que estão as famílias que mais precisam, de repente, no entorno do colégio? Vamos nos unir, né? Um vovô ligando para outro vovô, olha, eu tenho aqui uma lata de milho, eu tenho uma lata de ervilha, eu tenho um saquinho de arroz. Poxa, em meia hora a gente montou uma cesta básica já e mandamos para uma família que estava precisando. Sim. Olha que gostoso a gente poder fazer isso, né? E sabe uma coisa que eu falo muito para minha mãe também? A minha mãe, ela sempre quis muito ser avó e ela é uma pessoa que gostaria de ser avó de 10 netos, sabe? Só que ela tem 3 filhos, então acho que vai ser um pouco difícil isso acontecer. Mas assim, eu falo para ela, eu falo, mãe, tem tanto amor aí dentro, divide esse amor com outras pessoas. Tem pessoas precisando de amor, tem pessoas precisando de uma ligação. Hoje em dia é uma pessoa que você às vezes liga numa tarde, ou então vai descobrir coisas novas, entra num canal do YouTube e descobre alguma coisa curso, legal, né, para Fê? você fazer, né? E faz um novo projeto de vida, começa alguma coisa nova, alguma coisa diferente, legal, né? Tocar um instrumento, cantar, contar histórias, né? As pessoas com mais experiência têm tantas histórias gostosas para poder contar, e hoje também tem tantas crianças que às vezes não têm mais os seus pais, crianças que estão passando por alguma situação de vulnerabilidade social. Existem inúmeros projetos que eu posso usar essa minha experiência, essa minha sabedoria. Tenho certeza que alguém assim teria muita vontade de parar para ouvir, para comer um doce, um jardim, para deixar a casa sempre bonita, né, Fernanda? As plantinhas, essas mais baratinhas, essas mais simples. Tem uma senhora que mora próxima da minha casa, já te dou a palavra, ela tem ali na árvore, eu sempre quando eu vou correr, eu passo ali por baixo, né, e ela tem um muro mais alto, e ela fica ali às vezes debruçada, uma senhora ali sobre o muro, tem os netinhos na casa, ela tem, Fer, acho que uns 10 daqueles bebedouros para beija-flor. Sei. Ela compra ali um açúcar especial. A casa dela é todo dia repleta de pássaros. E as crianças, quando passam na rua, quando passavam antes, quando passeavam ali, os pais com as crianças menores paravam lá, iam jogar pedrinha no rio, que tem um riozinho que passa aqui, e iam lá na casa daquela senhora para ver os passarinhos cantando na janela dela. Coisa mais linda. Exatamente. É isso que eu acho que eu ia falar, sabe? Porque tem uma coisa também muito importante aqui que a gente não pode esquecer, que independente da idade que a pessoa que esteja assistindo a gente tenha, a gente precisa muito ter a questão da humildade. Porque não é porque nós somos avós, não é porque nós somos mais velhos, que a gente tem o poder, por exemplo, de interferir diretamente na vida das pessoas. Teve uma pessoa que comentou aqui que, por exemplo, a avó pega muito no pé. E aí ela queria falar com a avó, mas sem magoar. Então, a gente também tem que tomar cuidado, não só sendo avô, né? Sendo avô, sendo neto, sendo pai, pra gente não tentar atropelar as pessoas, né? Respeitar as escolhas delas, respeitar isso que você falou mesmo, participar do projeto de vida é realmente respeitar, é ouvir, é ver o que essa pessoa tem pra trazer pra gente. E eu acho que o amor, ele pode ser demonstrado de várias formas. E uma delas é a gente acolher,
não é porque a pessoa não é aquilo que a gente esperava que ela fosse, ou aquilo que a gente Uhum. gostaria que ela fosse, que ela não tá feliz, não é? Então, acho que isso é Exatamente, muito Fernanda. importante, né? E aí a gente tentar unir realmente essas questões, da gente ouvir a experiência dos nossos avós, mas também a gente entender. Muitas vezes, Alberto, as Uhum. pessoas falam as coisas pra gente, não é porque elas querem nos magoar. Às vezes elas só querem passar a experiência delas. Às vezes elas só querem sentir que elas são importantes, que elas têm algo a Uhum. dizer. E às vezes, quando a pessoa tenta fazer isso, muitas vezes ela fala demais. Às vezes ela fala sem necessidade. Às vezes ela pode magoar. Então a gente tem que Ou também. fala ou até a fala de um jeito, né, Fernanda? Pouco redondinho, se assim a gente Sim, pode. Ela fala o que pensa, porque tem não tem uma. todo um traquejo. Tem uma frase que eu ouvi o ano passado e ela tá estampada assim na minha vida, porque eu acho ela muito importante e você sempre vai saber o que você disse, mas você nunca vai saber o que o outro ouviu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas, a forma como a gente fala, porque para você aquilo pode parecer uma bobeira, mas como que o outro vai sentir aquilo que você falou, né? E assim, antes que a gente Exatamente. seja cortada, porque eu acho que daqui a pouco já vai acabar a nossa live, eu acho que a gente pode se despedir. Muita gente gostou da nossa live, pessoas falando que foi a Gostoso. melhor live. Eu gostei disso, eu gostei de ser a melhor Ah, live. muito obrigado pelo Muitos carinho de alunos vocês. falando que amam a OPE, que amam Ah, que muito a aula de gostoso. OPE. As pessoas falando que foi uma live inspiradora. Então, a gente está muito feliz de ter participado desse momento, né, Alberto? Eu gostaria de Sim. agradecer, e aí eu vou deixar para você agradecer também, agradecer a família Aprimorar, agradecer todo mundo que está aí. E vamos pensar, vamos sabe, colocar o sentimento, né? Falar, ligar para as pessoas. E tomar Uhum. cuidado sempre com a forma que a gente fala. Exatamente. Então, o papel desse vovô e dessa vovó que está no banco de trás, pegando aqui o gancho, né, da beleza da fala da Silvana, ela como vó, olhando esse processo todo dali. Então, também da responsabilidade que eles têm que ter para que haja a promoção do que é paz, do que é conciliação, do que é sabedoria, do que é ali, olha, prefiro perder para poder ganhar, né? Porque Sim, às vezes a gente ali quer competir, né? Ou a nora com a sogra, ou o genro com o sogro, né? Ali tentando interferir na direção de quem está ali no volante. E ao invés de promover algo que seja gostoso e prazeroso e que faça sentido, a gente corre o risco de, nessa função ali, uma dinâmica não muito saudável, eu posso colocar em risco a segurança desse carro que está ali, gerar com muito certeza. barulho, gerar intriga, gerar ali partidário de um lado ou de outro. Então, esse papel conciliador dos avós. Então, fica aqui o meu abraço muito caloroso a vocês todos do Colégio Aprimorar. Uma grande alegria, junto com o Fernando, aqui estarmos nessa noite de sexta-feira com todos vocês aqui, viu? Nosso grande Sim. abraço. Isso, a gente agradece muito. E ó, o professor Caio falou aqui que os alunos também gostam muito das aulas do professor Caio. Então, é isso mesmo, Caio. Continue arrasando com a Muito bem. OP aí no colégio e que a gente continue com essa parceria por muito tempo, que ela é muito rica para a nossa construção mesmo, né? De como ser humano. Muito obrigado por todos vocês que ficaram a live inteira, né? Para quem entrou também agora, ela vai ficar aí salva para vocês. Obrigada, Alberto, por essa Obrigado, conversa irmão. maravilhosa de sexta-feira. Valeu. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.